Apenas imagine uma nobre, elegante e pitoresca vida de pobreza que você possa encontrar em uma história de drama. E não importa o quão pobre você fosse, isso não te desencorajaria a mostrar um amor incondicional por estranhos, ou até mesmo compartilhar seu pedaço de pão com um sorriso caloroso. Se qualquer pessoa alguma vez alegasse que tal ilusão existe na realidade, Leon os espancaria até virar uma polpa e bateria neles novamente para finalizá-los. A vida é realmente muito cruel com os pobres. A lei do bem-estar do trabalho revisada pelo parlamento tornou todos os empregos indisponíveis para os menores e, embora fosse ilegal, Leon trabalhou em todo tipo de serviço inimaginável. A partir dos 14 anos de idade, ele trabalhou em uma fábrica fazendo pontos de costura. O salário só podia ser chamado de magro, mas pelo menos ele podia comer de graça. Entretanto, por ser um lugar localizado no subterrâneo com apenas 2 ventilações funcionando, sua saúde deteriorou-se rapidamente. Graças a isso, ele danificou seus pulmões e ganhou pesadas contas médicas. Em seguida, ele teve um emprego em um posto de gasolina e ocasionalmente até mesmo andava por aí puxando um carrinho de mão coletando e vendendo produtos recicláveis. Porém, não importava o quão duro ele trabalhasse, no fim do dia o único dinheiro que sobrava em sua carteira era uma miséria. Como menor, ele era forçado a pegar empregos ilegalmente e este fato era usado por seus patrões para fazê-lo trabalhar brutamente sem qualquer piedade. Ele viveu essa vida de exploração até os 20 anos de idade. Graças a isso, Leon sabia muito bem o valor do dinheiro. Entretanto, as coisas seriam diferentes agora. Agora ele foi finalmente reconhecido como um adulto pela lei e com isso veio um cartão de identificação, ID, o qual lhe permitiria trabalhar legalmente. Ao colocar o cartão ID em sua carteira, Leon murmurou: "Eu terei que trabalhar até meu corpo praticamente quebrar. Eu devo ser capaz de lidar com 3 empregos por dia." Quando ele era uma criança, seus pais tinham morrido em um acidente e agora sua família consistia apenas de sua avó e sua irmãzinha. Tudo bem. De agora em diante nós seremos ricos. Leon comprometeu-se a isso e então retornou para casa. "Leon, você acabou de voltar?" Sua avó perguntou enquanto deitava-se aconchegada em suas cobertas. Ela tinha caído das escadas há poucos dias e deslocou seu quadril, tornando-se incapaz de ir ao trabalho e, mesmo que ela estivesse tomando remédios para aliviar a dor, com a família lutando por dinheiro como estava, ela não poderia ir para o hospital receber o tratamento apropriado e, assim, apenas poderia descansar em casa e gemer dolorosamente. Toda vez que Leon entrava em casa, ele se sentia sufocado. Era uma casa sem vida com uma irmã mais nova distante sua avó idosa. Mesmo se ele não soubesse o que causava isso, era provavelmente porque ele não gostava mais de voltar para casa. "Ayan. Eu não tenho ideia. Ela saiu e não voltou. Ela deve estar andando por aí com aquelas más companhias de novo, eu não tenho certeza." Ayan era sua irmãzinha. Ele não via o rosto dela com muita frequência recentemente. Dará tudo certo. O que poderia acontecer? Você é o primeiro e único irmão dela. Um irmão deve proteger a sua irmãzinha. Leon sorriu ironicamente e foi para seu quarto. Mesmo se ele fosse forçado a algum trabalho físico ou a dirigir um táxi, ele ainda queria que sua irmãzinha fosse para a faculdade. Já fazia um tempo que ela estava saindo dos trilhos, mas ela era brilhante e inteligente, diferentemente de Leon. Ele acreditava que na faculdade ela encontraria um bom marido e seria capaz de viver bem. Ele também queria retribuir sua velha e doente avó por tudo que ela havia sacrificado para criar os dois. "Certo, irei procurar por um trabalho amanhã. Haverá provavelmente algum teste de emprego também." Murmurando para si mesmo, Leon ligou o computador. O velho computador zumbiu e veio à vida. Assim que conectou à internet, como era sua rotina, ele entrou no jogo. O jogo era chamado de Continente da Magia. Um jogo clássico lançado há 20 anos. Um jogo online que outrora criou um frenesi entre os jogadores na Coreia do Sul. O jogo se manteve no auge até 3 anos atrás.
O antiquado computador de Li-Yun, montado ao combinar peças daqui e dali, não era capaz de lidar com a maioria dos jogos. Nada além do continente da magia rodava fluidamente nos dias de hoje. Esse foi o primeiro jogo que Li-Yun havia jogado e apenas durante o jogo que ele tinha uma sensação de prazer. O jeito de jogar de Li-Yun era muito peculiar. Ele não se associava com as outras pessoas ao seu redor e, ao invés disso, caçava o dia todo. Após matar monstros e subir seu nível, ele se dirigia para locais de caçada ainda mais difíceis. Ele não participava de cercos ou de guerras entre as guildas de qualquer modo. Ele encontrou prazer no jogo ao gradualmente melhorar as habilidades de seu personagem e de seus equipamentos. Uma vez ele caçou por 200 horas seguidas sem ao menos um único cochilo. Não era incomum ele lutar por mais de um mês para subir um nível ou para capturar um único monstro. Alguns podem questionar por qual tipo de diversão ele procurava, mas para ele era divertido simplesmente ver seu personagem crescer mais forte. Quando era capaz de derrotar monstros que anteriormente não conseguia, isso o deixava completamente encantado. Em um curto período de tempo, Li-Yun havia alcançado o nível mais elevado. Ele atingiu um estado final onde os níveis não subiam mais. Nas 2 décadas desde que o continente da magia foi lançado, esse foi o primeiro e o único registro que aconteceu na história do jogo. Quando Li-Yun olhava para trás, ele não encontrava ninguém que poderia rivalizar com seu personagem pela supremacia. Nos locais de caça, onde os outros tinham dificuldades em grupo, ele sozinho dizimava todos os monstros. Após chegar no nível mais elevado, ele caçou sozinho todos os monstros mais fortes, incluindo os dragões. Infelizmente para Li-Yun, ele havia perdido todo o interesse no jogo Continente da Magia. Atualmente, com os avanços tecnológicos, a meta final de todos os jogos era equipar-se com um sistema de realidade virtual. Um jogo verdadeiramente esplêndido era chamado de Estrada Relé. Sempre era reverenciado como o padrão dos jogos de realidade virtual. Começando com um mundo completamente implementado, o jogo continha dezenas de milhares de raças e usuários. Mais de uma dezena de milhares de classes e centenas de milhares de habilidades. Você poderia aproveitar qualquer aventura que desejasse ou mesmo ir para o mar pescar com os amigos por dias a fio, desde que não encontrasse um tufão extravagante em seu curso. A liberdade em escala monumental era impressionante, mas o melhor de tudo era um maravilhoso sistema do jogo. Estrada Real tinha a reputação de induzir a diversão absoluta que um humano pudesse aproveitar em um jogo. Bem, mas para mim é apenas um pássaro no céu o que Li-Yun poderia esperar de um computador que ficava lento ao acessar uma página da internet um pouco mais complicada. Popular como era, instalar o equipamento que tornava a realidade virtual possível custaria em torno de 10 milhões won. Se ele tivesse esse tanto de dinheiro sobrando, sob qualquer circunstância, ele primeiro pagaria as contas do médico de sua avó ou pagaria as despesas da faculdade de sua irmã. Para conseguir dinheiro diligentemente, Li-Yun tinha decidido deletar a sua conta do Continente da Magia e, desta forma, remover qualquer forma de distração do seu objetivo de ganhar dinheiro. Infelizmente, a conta do jogo tinha de ir. Você tem certeza que deseja apagar sua conta? Sim, não. Li-Yun colocou o ponteiro do mouse sobre a opção sim. Agora, com um simples clique do botão do mouse, seu precioso personagem, o qual ele havia criado, desapareceria para sempre. Por um momento ele flexionou seu dedo para baixo, até que uma ideia passou por sua cabeça. Será que eu posso vender meu personagem por dinheiro? Acho que se chama venda de conta. Ele se lembrou de ler um jornal ou algo do tipo, que dizia que comprar e vender personagens era uma prática comum nos dias atuais. Essa história significava dinheiro. E ocorreu a Li-Yun que se ele iria apagar seu personagem de qualquer jeito, não seria uma má ideia vendê-lo para outra pessoa. Ao invés disso, Li-Yun começou a procurar pela internet por um site de venda de personagens. Em uma única pesquisa, ele encontrou dezenas de sites. Entre eles, identificou e entrou naquele que tinha um maior volume de trocas. Então é só eu colocar meu personagem aqui por um preço e está feito.
Lee Yun deu upload nas imagens junto de seu personagem. O personagem com o nível mais elevado no continente da magia, com os melhores equipamentos vindos a partir de dragões e que ultrapassavam o valor de 30 trilhões de marcas 3. Ele decidiu começar o leilão com um preço inicial de 50 mil V4. Ele estava com medo de que ninguém daria alguma oferta se ele pedisse um valor muito elevado logo de cara. O prazo final do leilão foi definido em um dia. Esperar por um período maior de tempo por uma oferta melhor era bem improvável de acontecer. Igualmente, para conseguir um emprego, ele precisava de um conjunto decente de camisa e gravata, por isso ele estava com pressa de conseguir o dinheiro logo. Normalmente, havia uma gama de personagens e itens para determinar o preço, mas o conteúdo do leilão de outras pessoas apenas poderia ser visto por membros que pagassem, então Lee Yun teve o acesso negado. Lee Yun terminou de colocar o anúncio e foi dormir. Acordando cedo no dia seguinte, ele planejava ir até o escritório de empregos mais próximo. Nenhuma hora havia passado desde que Lee Yun colocou seu personagem à venda no site de leilões e os internautas já começaram a fazer um estardalhaço. Inicialmente, ninguém acreditou na postagem do leilão. Com a última atualização para o jogo Continente da Magia, todos estavam bem cientes de que o limite de nível tinha aumentado significantemente. Atualmente, o nível máximo era de 200. No servidor inteiro, ninguém que havia alcançado tal feito foi encontrado, provavelmente porque o feito por si só era praticamente impossível para qualquer pessoa viva e agora, alguém havia colocado em leilão um personagem com um nível mais elevado para venda. Alguém está tentando fazer uma pegadinha com a gente. Que tipo de imbecil anunciou esta coisa tão sem graça? Isso acontece tantas vezes que nem é mais engraçado. Várias pessoas fizeram comentários deste tipo. Alguns davam conselhos para ninguém ser enganado enquanto outros agradeciam por fazê-los rir. Desde o começo do século XXI, técnicas de phishing para roubar informações dos usuários tinham virado moda e, por causa deles serem enganados tantas vezes, muitos estavam pensando que este seria o caso novamente. Não, nunca, não pode ser. Os internautas tentaram ignorar a postagem do leilão, mas a curiosidade deles não pôde ser resistida e eles entraram para ver de novo e de novo. As postagens do leilão exigiam incondicionalmente que se anexasse imagens da tela do personagem para serem exibidas. Cada um dos arquivos anexados à postagem foi aberto. As informações do personagem eram verdadeiramente excepcionais. Várias estatísticas haviam atingido o máximo e os itens de equipamento eram fantásticos. Mas onde infernos é que ele conseguiu essas armas? O conjunto completo da armadura dragão vermelho junto com o escudo coluna do dragão vermelho. Uau! Ele disse que esses itens foram outorgados pelo deus negro da bravura. As pessoas admiraram um bocado. De algum modo, aquela não parecia ser uma postagem de phishing comum. Para forjar imagens tão detalhadas seria necessário um esforço tremendo. Esse cara com certeza gastou muito tempo com isso. A interface é do jogo Continente da Magia, mas de que jogo ele importou os equipamentos? Entre aqueles que visualizavam a postagem, alguns eram designers gráficos. Olhando para a foto, eles tentaram achar algum ponto cego. Não interessa quão bem feita a imagem for, traços microscópicos permanecerão se a imagem for editada. Mesmo que possa parecer perfeita para o público comum, quando você aplica a tecnologia mais moderna, as partes falsas serão reveladas e os designers ampliaram as imagens em um fator de 1/10,000 para rastrear os picheos editados, estudaram cada sombra e até mesmo digitalizaram os arquivos da imagem em um formato 3D, tentando provar que era uma falsificação. Contudo, suas tentativas se provaram inúteis. Finalmente, eles foram forçados a reconhecer. Todas essas imagens são reais. Eu sou o designer-chefe da companhia LK e garanto para vocês que essas imagens não foram alteradas de modo algum, ao contrário das expectativas deles. Os designers gráficos começaram a confirmar a autenticidade das imagens. Em seguida, os verdadeiros usuários do jogo Continente da Magia apareceram. No momento em que eles viram as imagens, eles gritaram em surpresa. Desde o começo eles não tinham suspeitas.
São reais. O nome do personagem é verdade. Esse usuário é muito famoso, o equipamento é o dele, mas eu não sabia que ele havia alcançado o nível máximo. Isso é realmente impressionante. Leon sempre jogou sozinho e intencionalmente evitava pontos de caça com muitas pessoas. Ele nunca participou de cercos e disputas menores eram normalmente ignoradas e transpassadas, mas os rumores sobre ele nunca pararam. Massacrando dragões e krakens que eram simplesmente invencíveis e cruzando através de locais de caçada de nível elevado, tudo isso sozinho. Não se associar com outros jogadores não significava que eles não o reconheciam. Entre aqueles usuários que continuaram jogando Continente da Magia, ele era uma lenda. Apenas Leon não se tocava do fato de que ele era uma celebridade. Então os equipamentos são de verdade. Então isso só pode ser considerado uma sorte grande. O preço inicial do leilão era de 50.000 won. Excluindo o valor do personagem ou dos equipamentos, apenas possuir a conta de acordo com os preços atuais fazia com que o valor estivesse muito baixo. As pessoas se apressaram e começaram a dar as suas ofertas. Em um piscar de olhos o valor passou de 50.000 won para 300.000 won 5 e foi direto para 700.000 won 6. Nenhuma hora havia passado e o valor já excedia 1 milhão won 7. O valor de venda de apenas uma peça dos equipamentos cobriria o custo, então não havia qualquer hesitação sobre perdas. As ofertas começaram a disparar. Quando isso começou, muitas pessoas pararam de participar por desespero, porque elas já imaginavam até certo ponto qual seria o valor final do leilão. Mesmo que o número de jogadores no Continente da Magia tenha diminuído com o tempo, após os servidores se integrarem em apenas um e virar o jogo para jogar de graça, ainda havia um número considerável de usuários jogando. No começo, foram os jogadores de Continente da Magia que elevaram o preço. Após eles, vieram os ricos trabalhadores de escritório, que elevaram ainda mais o valor. Em algum momento, quando o jogo tinha sido recém-criado, Continente da Magia manteve boa parte da Coreia do Sul acordada a noite inteira. O personagem de nível mais elevado naquele jogo, possuindo tal antiguidade, possuía um valor que você iria querer exibir para os outros. Aqueles mais espertos entre os trabalhadores de escritório rapidamente ligaram para seus chefes de idade similar. Senhor diretor, é você? Por que você está me ligando à meia-noite? Você quer ser demitido? Ah, não. Bem, é que, diretor Nin, o senhor não costumava jogar Continente da Magia no passado. Sim, o que é que tem? Exatamente agora, o personagem de nível mais elevado do jogo está em um leilão. Eu pensei que o diretor Nin estaria interessado nele. O que? Você quer dizer WVVed? Sim. Então o diretor Nin sabe sobre ele. O personagem dele está no nível 200. As estatísticas e equipamentos também estão no máximo. Em seguida da explicação, ele disse, agora mesmo. Com seu próprio dinheiro faça uma oferta de 30 milhões won 8. Eu estou indo para casa nesse exato momento para conferir isso. Tente ter a oferta mais alta. Na época atual, as pessoas que detinham cargos-chave nas companhias pertenciam à geração que jogou jogos online em sua juventude. Graças a isso, eles impulsionaram o preço ainda mais. Nos grandes portais da internet e em cada site relacionado a jogos, o assunto principal era sobre o leilão do personagem de nível mais elevado do Continente da Magia. Muitas pessoas começaram a procurar por isso e, instantaneamente, a palavra-chave nas classificações de popularidade disparou às alturas. Desse ponto em diante, o verdadeiro leilão começou. Nesse meio tempo, Leon dormia pesado, completamente ignorante a tudo isso. Trabalho físico, 50.000 won por dia. Lavar pratos em restaurantes, 30.000 won. Café da manhã, presunto. Ele estava ocupado em seus sonhos resumindo o que fazer no dia seguinte. Com toda a atenção das pessoas focada em uma única pessoa, o preço do leilão estava disparando. Até agora ninguém sabia quem era o nível mais elevado no Continente da Magia, mas todos tinham aquele desejo de possuir e exibir um personagem eterno daquele que já foi o melhor jogo, e o preço do leilão finalmente ultrapassou 100 milhões won 9.
Nesse ponto, a propriedade excedia o valor de mercado das posses individuais e de equipamentos. Algumas pessoas lamentaram sobre a falta de dinheiro e desistiram do leilão. Eu acho que o cara vendendo esse personagem é um grande esquisitão. Como ele pode configurar o período de leilão para tal personagem de valor inestimável para apenas um dia? Ele estava com a maldita certeza de que receberia o maior valor possível por ele. E, desta maneira, muitas pessoas comentaram na postagem do leilão para aliviar suas tristezas. Rapidamente, o número de comentários foi além dos 900. O leilão foi prorrogado automaticamente várias vezes e quando ele ultrapassou a marca dos 300 milhões, 10 diversas companhias tornaram-se envolvidas ativamente. Devido ao simples significado do leilão, a única coisa que as pessoas sabiam era que não havia uma conclusão à vista. Se o acordo fosse estabelecido por uma soma colossal de dinheiro, inúmeras pessoas ouviriam a respeito através das notícias ou pelo boca a boca e os efeitos de publicidade seriam formidáveis. Para colocar apenas um anúncio publicitário era necessário uma pilha de dinheiro e, igualmente, após gastar essa soma de dinheiro para criar um anúncio, as pessoas ainda não se importariam em olhar cautelosamente a ele. Entretanto, e as notícias sobre um personagem de nível mais elevado sendo vendido por uma pequena fortuna? O interesse e a atenção das pessoas concentrar-se-iam. Cada departamento de relações públicas das companhias aproximou-se com tal perspectiva. A mídia digital intensificou a competição e as companhias que transmitiam os jogos queriam adquirir o personagem de nível mais elevado. O valor ou o preço de mercado não eram os problemas. Se eles organizassem uma série de especiais sobre o famoso jogo do passado e, em seguida, transmitissem o personagem em questão, eles aumentariam a confiabilidade e a imagem pública dessas companhias. A competição acirrada levou o preço a disparar de novo e o fluxo de pessoas fez com que os donos do site de troca de itens sorrissem de satisfação e, então, o leilão finalmente chegou ao fim. No fim, 5 grandes companhias de transmissão de jogos lutaram entre si pelo personagem, mas passando por todos os concorrentes, e a única a fazer a oferta de sucesso e a ter recebido o personagem foi a CTS Media. A empresa recentemente havia passado por uma rápida expansão e aumentou sua cota de transmissão, o que a tornou uma empresa promissora. Através da intervenção da secretária do presidente, a oferta ganhadora foi feita e submetida assim que o leilão terminou. Alô? Lee Yun recebeu uma ligação telefônica o acordando de seu sono pela manhã. O emprego na obra do dia anterior o deixou exausto e ele caiu no sono. Ele havia ganho apenas 30 mil won. Era menos do que a média porque ele foi demitido por ser incompetente. Alô? Inesperadamente, a voz vinda do telefone era a voz de uma bela mulher. HMMM. Parece que você ligou para o número errado, Lee Yun, certo de que ninguém em sã consciência a ligaria em sua casa. Tentou desligar o telefone o mais rápido possível. Contudo, antes de o fazer, a voz da mulher falou novamente, perguntando: você tentou vender sua conta pela internet, não foi? Sim, isso mesmo, aqui é da empresa CTS Media. Eu sou a secretária do presidente e me chamo Yona Air. Nós depositamos o valor do lance bem-sucedido do leilão em sua conta, você pode confirmar isso no site de troca de itens. Por favor, não hesite em nos contatar se você tiver qualquer problema. Espere um momento. Quer dizer que teve uma oferta bem-sucedida? HMM, sim, houve. Posso lhe perguntar se você ainda não verificou? Não, eu estava um pouco ocupado, e Yona da CTS Media era a secretária do presidente. Mesmo indo tão longe quanto trabalhar na área de recursos financeiros, ela também era fluente em 8 idiomas. Ela não era de modo algum uma mulher comum e todos aqueles ao seu redor estavam ocupados bajulando-a. Porém, o fato de que ele não havia verificado que o leilão alcançou tal fortuna foi o suficiente para oprimir Yona Air. De quanto foi a oferta vencedora? Lee Yun ficou ansioso, esperando por pelo menos 200 mil won a 11 para pagar as contas médicas. Ele imaginou que deveria perguntar, mas a voz que Lee Yun escutou do outro lado do telefone o deixou em choque.
3 bilhões, 90 milhões vão 12 inicialmente. O personagem verde Li Yun, de acordo com os preços de mercado deveria valer algo em torno de 150 milhões vão 13. Normalmente, nos jogos no auge de sua popularidade, vender apenas seus equipamentos poderia ultrapassar 100 milhões won, mas em um jogo antigo, como o Continente da Magia, o valor de mercado normalmente era extremamente baixo. Entretanto, graças a uma combinação de diversos fatores, incluindo o tempo limite do leilão, a raridade única e a fama de seu personagem, tudo isso levou o leilão, em última análise, a ultrapassar os 3 bilhões won. O leilão por si só já era uma notícia, que era exatamente o que a CTS Media almejava. No entanto, Li Yun respondeu grosseiramente: "Você está brincando comigo." "O quê? Eu não acredito que você me ligou apenas para falar algo estúpido como isso. Eu estou desligando agora." Depois de desligar o telefone, Li Yun riu amargamente. Como ela sabia sobre o leilão? E como ela conseguiu meu número para fazer tal pegadinha? Li Yun não acreditou em nada disso. Isso era para lá de absurdo. Todavia, no momento em que ele entrou no site, sua postagem flutuava na tela principal. Inúmeras pessoas comentavam em tempo real e a proposta de sucesso tinha o valor que ela havia dito, de 3 bilhões, 90 milhões won. Li Yun conseguiu não desmaiar apenas por causa de sua sinistra tenacidade. Ele pensou: "Se isso é um sonho, eu espero nunca acordar." E, no dia seguinte, Li Yun confirmou o dinheiro recebido de mais de 3 bilhões won que havia sido depositado em sua conta. Ele beliscou seu corpo até que sangue pudesse ser visto. Isso era sem qualquer erro a realidade. Li Yun correu para mostrar para sua avó o extrato da conta. Ele ainda não ousava contar a ela toda a história. "Vó, eu consegui fazer algum dinheiro como?" Sua avó respondeu desamparadamente. Fazia apenas 3 dias desde que seu cartão ID tinha sido emitido. Ele não poderia ter ganho muito. "Bem, bom trabalho." Yun não foi nada. Vó Li Yun deu a ela o extrato. "O que é isso?" "Olha. Este é o dinheiro que eu recebi." Sua avó esfregou seus já cansados olhos uma par de vezes enquanto olhava o extrato. O valor impresso na conta e a reação foram de incredulidade. Você roubou isso?" Não, esse tanto de dinheiro não pode ser roubado. Tudo que eu fiz foi vender a minha conta do jogo conta. É muito complexo para explicar. De qualquer jeito, eu obtive esse dinheiro legalmente. Então, realmente." Sua avó, preenchida com uma emoção crescente, soluçou suavemente. "E assim como os outros, nós iremos viver sem nos preocuparmos mais com as contas de água e luz? É claro. Nós podemos até mesmo ter nossa própria casa. Você poderá voltar para a escola, e a Yan pode ir para a faculdade. Nós não teremos mais que viver invejando os outros." Sua avó foi às lágrimas e foi o mesmo para Li Yun, enquanto se lembravam de todo o sofrimento e amargura que haviam recebido. "Nós podemos viver felizes juntos, vó." Sim, é claro, por causa de todos os momentos difíceis juntos. Os dois ficaram muito mais emocionados do que o normal. Depois de vários dias, eles conseguiram uma casa nova e sua avó finalmente pôde receber o tratamento apropriado no hospital. Eles descobriram que, além do quadril, ela estava doente de muitas outras maneiras e teria que ficar no hospital por um certo período. Sua irmãzinha Aya também ficou encantada. Porém, é claro, a felicidade deles duraria pouco. 5 homens vestidos em ternos pretos profissionais, aqueles os quais ele especialmente não queria ver, apareceram no hospital. Esses 5 homens, vestindo trajes bem produzidos e recém-saídos da loja, literalmente intimidaram e empurraram para fora de seu caminho as pessoas até o quarto do hospital em que a sua avó estava hospedada e, mesmo que apenas 5 deles tivessem vindo a um quarto de hospital tão grande, o quarto agora parecia lotado. Todos os outros pacientes entraram em pânico de medo e, com a ajuda dos enfermeiros, eles saíram silenciosamente. Eventualmente, restaram apenas Li Yun, sua avó e os homens. Li Yun pensou na sorte que era sua irmã não estar ali no momento em que eles entraram. Nada de bom poderia vir desses homens de terno. Ele não esperava nada diferente do que era antes. Li Yun.
Eu recentemente ouvi que a boa sorte caiu sobre sua família, o homem loiro falou. Li Yun disparou de volta, certeiro. Então, no passado, seu pai pegou um empréstimo conosco e agora nós estamos aqui para coletar essa dívida. Sim. E agora que você tem o dinheiro, eu acredito que você está pronto para pagar de volta. Li Yun engoliu sua saliva. Quando seus pais morreram, Li Yun herdou toda a dívida de 100 milhões won que eles haviam feito. Teria sido bom se ele houvesse renunciado à herança, mas naquela época Li Yun ainda era novo demais para entender e não sabia sobre essa lei. Além disso, sua avó, sofrendo com a dor da perda de seu único filho, também errou ao não renunciar à herança no tribunal no prazo de 3 meses e, assim, acabou herdando legalmente tal dívida. Portanto, Li Yun ficou em débito com os agiotas por uma dívida vencida de colossais 100 milhões won. Ele também sabia o quão cruel eles eram na hora de coletar o dinheiro. Porém, agora ele tinha muito dinheiro. Não havia necessidade alguma de ter medo. Eu pagarei a dívida. Quanto é? Pagar? Suas palavras não são suficientes. Bem, está certo. Nós estimamos nossos queridos clientes. O valor que você tem que pagar é em torno de 3 bilhões won. Com as palavras daquele homem, as têmporas de Li Yun pulsaram de raiva. Absurdo. O dinheiro que meu pai pegou emprestado era obviamente 100 milhões won e, já faz 8 anos. Conforme o tempo passa os juros vão se acumulando. Que coisa ridícula. Eu denunciarei vocês para a polícia. Denunciar? Caia na real. Você acha mesmo que a polícia ficará do seu lado? A polícia é a defensora do povo. Os homens riram das palavras de Li Yun. Em especial o homem loiro que, ao ouvir aquele absurdo, colocou a mão em sua testa e gargalhou. O homem que estava quieto atrás do loiro falou. Considerando o clima, ele parecia ser o líder. Explique para o moleque diretamente. Não cause qualquer problema desnecessário. Sim, Youngmin 14. Me desculpe. Bem, moleque, ouça atentamente. O que nós estamos fazendo não é contra a lei, pois nós recebemos juros legítimos. Para começar, a taxa de juros é de 50% do montante principal ao ano. Você quer que eu calcule? Em um ano ela subiu de 100 milhões won para 150 milhões won. No segundo ano para algo próximo a 220 milhões won. No terceiro ultrapassou 330 milhões won. No quarto perto de 500 milhões won. Com relatório de cálculo, Li Yun entrou em desespero. A dívida aumentou 5 vezes em apenas 4 anos. Nos 8 anos que se passaram, deveria estar em torno de 2 bilhões, 500 milhões won, mas o tempo que passou era mais do que exatos 8 anos, então não era errado dizer que estava em 3 bilhões won. Li Yun, ao ser assediado pelos membros da gangue, não sabia o quanto ele estava endividado. Sem mesmo ele saber, a dívida acumulou tanto ao ponto de aproximar-se de 3 bilhões won. Falência. Outros com uma dívida de 3 bilhões won preencheriam um formulário de falência. Mesmo depois disso, eles provavelmente deveriam alguns milhares de won. Li Yun nem ao menos considerou a falência. Custava dinheiro apenas preencher a papelada, além do juiz e dos advogados. Paga-los e os próximos passos necessários, por si só, já levaria à falência. Li Yun não poderia nem mesmo se dar ao luxo de pedir falência. Na verdade, mesmo se você tivesse o dinheiro para isso, não deveria acreditar que os agiotas, cruéis como são, permitiriam você preencher os papéis. Nós queremos os 3 bilhões de jeito nenhum. De jeito nenhum? Ponha-se no seu lugar. Se você não quiser, nós voltamos amanhã para recolher. No caso, o valor que você terá de pagar aumentará um pouquinho a mais, mas é por sua conta. Os homens de terno e preto exalavam confiança. A confiança do livre-arbítrio, a confiança do poder. E Li Yun também sabia que era melhor pagar o débito assim que ele pudesse. Em primeiro lugar, ele não tinha outra alternativa. Eles vieram sabendo que ele tinha o dinheiro. Eles riram com um sorriso malicioso. Pobre vovó que está machucada e hospitalizada, mas tenho certeza que ela parece confortável no hospital. Assim como sua irmã mais nova no corredor. Que irmãzinha linda, eu aposto que ela pode ser vendida por um bom valor na ilha. Não ouse tocar na Yan. Relaxa, nada aconteceu ainda.
Por enquanto nós estamos apenas conversando, moleque. Mas e se essa família de 3 pessoas for internada no hospital de uma vez? Seria uma cena tocante. Leon não conseguia mais aguentar as ameaças disfarçadas, mas isso não podia ser evitado. Já seria o suficiente se eles fossem embora. Aqueles incapazes de pagar o dinheiro emprestado, ele já havia visto nas favelas o destino daqueles que não tinham dinheiro para dar a eles. Se havia um pecado em primeiro lugar, foi o de pegar o dinheiro emprestado com eles. Nem mesmo sendo capaz de contar com a lei, Leon abriu mão de sua caderneta bancária. Os homens receberam a caderneta no local e tiraram 90 milhões VON 15 em dinheiro de uma mochila. Com isso o 16 de 100 milhões VON, feito há 8 anos pelos pais de Leon, foi passado a ele. Desde o começo eles sabiam de tudo e vieram preparados. Muito obrigado e desculpe-nos pelos transtornos. Assim que os homens saíram do quarto do hospital, Leon gritou: espere um minuto. Por que, moleque? O que foi? Algum dia, eu com certeza farei vocês pagarem por isso. O quê? Porque o dinheiro foi pago. Vocês acham que é o fim de tudo, mas isso apenas significa que no futuro ficaremos quites. Os homens estavam prestes a rir novamente. No entanto, ao verem os olhos de Leon, as risadas cessaram antes de surgirem. Um jovem, uma fera selvagem. O miasma de seus olhos fez com que eles tivessem um calafrio na espinha. Eu vejo que você ainda tem algum espírito sobrando. Nós precisamos ensinar uma criança sem medo como você sobre o mundo. Os homens arregaçaram suas mangas, mas Leon não ficou nem um pouco com medo e nem ao menos recuou. Já chega. Nós já recolhemos o dinheiro, não façam nada desnecessário. Mas, você realmente quer fazer uma cena em um hospital? Entendido. E os homens estavam saindo estrondosamente. E moleque, o líder daqueles homens, olhou para Leon e lhe deu um conselho. Eu sou Anjin Sup da Myeongdong. Você realmente acha que essa sua ousadia funcionará nesse mundo venenoso? Se você acha isso injusto, faça 3 bilhões VON em 5 anos e me procure. Então eu irei lhe servir como o meu Yungnin. Os agiotas foram embora. Leon sentou-se no chão imponente, ao som de sua irmãzinha chorando no corredor. Sua avó deu um pesado suspiro. Depois de ser roubado em 3 bilhões VON, ele já não tinha forças para fazer nada. Um vazio extremo tomou conta dele. No entanto, no terceiro dia após ser roubado, ele se levantou. Ainda havia esperança, então ele não podia apenas sentar e hesitar. Um sorriso apareceu na boca de Leon e, em meio a lágrimas, uma risada surgiu. Durou apenas um momento, mas a tocante experiência de possuir uma grande quantia de dinheiro pareceu tê-lo iluminado sobre como realmente viver nesse mundo. Está certo. Se eu ganhei uma vez, posso ganhar 2. Leon estava ocupado. 90 milhões VON não foram tomados, mas isso não significava que ele poderia usar tudo, até porque o contrato da casa já havia sido feito no valor de 50 milhões de VON 17. Ele ainda podia ser capaz de cancelar o contrato se quisesse, mas fazer isso significava que ele teria de pagar uma multa. Ele preferia morrer a pagar a multa. No fim, o total que ele poderia usar era de apenas 40 milhões VON 18. Tudo graças à crise imobiliária do início do século XXI. Usando parte do dinheiro que sobrou, Leon matriculou-se em várias academias de artes marciais como Aikido, Kendo e Taekwondo. Ele se colocou em uma rigorosa rotina, indo em até 6 lugares diferentes em um mesmo dia. Conforme o tempo passava, seu corpo foi quebrado e reconstruído nas diversas academias conforme ele continuava a dominar rapidamente essas técnicas de artes marciais. Os professores o chamavam de fera selvagem. Adquirindo sua resistência, ele empunhava sua espada o dia todo, o suficiente para fazer com que sangue fluísse em suas mãos. Um jogo de realidade virtual. Um lugar onde, dependendo de como a pessoa move seu corpo na vida real, poderia afetar como seu corpo se moveria no mundo virtual. Então não seria um pouco mais útil aprender artes marciais e estudar sobre o sistema do jogo? Naturalmente, aqueles que aprendiam artes marciais não estavam em completa vantagem, mas para ser ainda um pouco mais forte, mesmo no nível 1, seria melhor aprender artes marciais.
Imagine ser pelo menos 10% mais forte no decorrer do jogo, o efeito absurdo que isso traria. Por causa disso, Lee Yun gastava a maior parte das suas manhãs e tardes aprendendo artes marciais e ficando em forma e, no período da noite, ele estudava sobre jogos de realidade virtual. Coisas como que jogo tinha mais usuários e como o sistema do jogo funcionava, foram completamente analisadas. Para cada profissão, cidade e habilidade, Lee Yun fazia uma tabela de análise e as pregava nas paredes de seu quarto. Os pequenos bilhetes recheavam o quarto de Lee Yun. Durante um ano inteiro, Lee Yun aprendeu sobre artes marciais e estudou sobre os jogos de realidade virtual. O tempo de um ano não foi apenas um período de preparo, também serviu para observar de perto o desenvolvimento do jogo Estrada Real. O jogo de realidade virtual, no fim, era como o esperado. Estrada Real, como o próprio nome já dizia, trilhou o caminho para o domínio com serenidade. Possuindo mais de 75% do mercado mundial de jogos do estilo, mais de 90% dos jogadores coreanos jogavam este jogo. Já se podia dizer que era um caminho programado. Especialmente durante a Guerra dos Reis, chegou a um ponto onde ele oprimiu a audiência de qualquer outra rede. O único jogo no mundo onde qualquer um poderia obter fama, poder e dinheiro. Estrada Real era o resultado de um engenhoso sistema aliado com a realidade virtual. Ótimo! Tudo de acordo com o plano. Os olhos frios de Lee Yun encararam um monitor. O dia em que ele havia comprado a cápsula usada para conectar-se à Estrada Real por 10 milhões won. Ela era cara o suficiente para lágrimas escorrerem, mas ele se lembrava constantemente de que aquele era um investimento necessário. Com todos os preparativos encerrados, já era hora de começar a jogar. Ele se sentia como um soldado caminhando para o campo de batalha. Conectar-se à Estrada Real. Sim, não. Quando essa mensagem apareceu, Lee Yun sim ou não? Quando essa mensagem apareceu, Lee Yun gritou sem hesitação. Sim.